Boa tarde. A gente trouxe para esse painel um pessoal, alguns mestres aqui de shows internacionais, de segmentos diferentes, e eu vou contar com a ajuda de todos aqui para a gente conseguir extrair o máximo de conhecimento deles aqui nessa horinha que a gente vai passar junto. Obrigado, bem-vindos. Vou só repetir um pouquinho do que ela falou ali, porque eu acho que é importante. O Edgar, ele tem no currículo dele nomes como B.B. King, Ray Charles, Nina Simone, Ibrahim Ferrer, Natalie Cole, Buddy Guy. E não é só artista lá de trás, não. O celebrado Playing for Change, que você trouxe agora há pouco tempo. A casa dele, o Bourbon, é uma casa importante no mundo inteiro, uma das casas mais importantes de jazz e blues do mundo inteiro. Bem-vindo, obrigado pela tua presença, Edgar. Obrigado. O Tiago já acumulou, né, um monte de experiência, e o Tiago foi... a Move, onde hoje ele é diretor, era minha concorrente. Eu trabalhei durante alguns anos na T4F, uns 10 anos lá na T4F, e a Move era minha concorrente. E é um certo exagero falar isso, mas acho que eu lembro melhor dos shows que eu perdi para a Move do que os shows que eu fiz, que eu ganhei. Shows como Green Day, Beyoncé, Aerosmith, Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Katy Perry e um monte mais. A Move está cheia de show internacional vindo aí para frente. Ela está fazendo, já anunciado, né? Já está fazendo os shows de Liam Gallagher, que a gente fez também na T4F no Lola, Arctic Monkeys em Lima, em Peru, fazendo shows na América Latina inteira, Michael Bublé agora, uma turnê incrível aqui, e não só aqui, mas na Argentina, no Chile também, Interpol, enfim, um monte de show bacana, não só de artistas anglos, mas de artistas hispânicos também, né? O Camilo e um monte de artistas também desse segmento. Obrigado pela tua presença, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Alexandre. O Guga, fundador e diretor da Entourage, a gente está falando aqui de marcas super importantes do segmento eletrônico, como a Time Warp, como Só Track Boa, Cabala, e de artistas que de verdade mudaram a cena da música eletrônica no Brasil, em especial o Vintage. Quando a gente lá na T4F começou a fazer o Lola, lá por 2014, a gente chamou o Guga para ajudar a gente a fazer, a trazer e a identificar os principais artistas do segmento eletrônico, não só internacionais, mas nacionais também. E o Guga foi determinante para fazer do palco eletrônico do Lollapalooza um festival à parte, né? Os artistas que a gente conseguiu trazer, e o Guga ajudou a identificar e a trazer mesmo para o nosso radar, fizeram toda a diferença, e acho que o Lola não seria o que ele é hoje, como essa referência de música eletrônica, no palco eletrônico, não fosse a participação do Guga. Guga, obrigado pela tua presença aqui. E já que, pegando você, Guga, já para começar a gente falar de alguns temas, para começar, os desafios, né? Qual é o maior desafio quando a gente fala de turnê internacional? A gente está falando de o dólar, a gente fala dessa coisa do câmbio, que sempre é um tema importante, porque ele impacta no preço, então isso tem o seu elemento crítico, desafiador, mas também tem a parte o rider dos gringos, que exige um monte de coisa que a gente, muitas vezes, em determinados mercados que a gente não consegue nem atender, ou enfim, não conseguia tanto, hoje é até um pouco mais fácil. Toda a parte de legalização, envio de dinheiro lá para fora. Como é que é isso? Onde é que você enxerga a concorrência, né, que a gente tem falado bastante, de uma concorrência que é às vezes até nociva para o próprio mercado? Qual que você acha? Onde é que estão os principais desafios dessa relação com o show internacional? Bom, obrigado aí pelo convite primeiro, e boa tarde a todos. Respondendo bem pragmaticamente a tua pergunta é que eu acho que o câmbio hoje ele é um problema.
Sempre foi, na verdade, né? Mas acho que pós-pandemia, inflado do jeito que está, acaba realmente sendo uma questão, juntamente aí com o aumento de custo, né, de produção. Hoje em dia, a gente fez uma análise de tudo que a gente fez esse ano e entendeu que o custo todo de uma produção aumentou aí na casa dos 30%, então isso acaba também sendo um problema maior do que só o câmbio. Eu acho que a música eletrônica, de 10 anos para cá, ela se popularizou bastante, porém ainda é uma cultura muito importada. Então, dependendo do nome que você traz, você também não consegue vender uma segunda data ou fazer algum segundo show que não fuja aí das principais capitais do Sudeste. Com relação à Rider, acho que o artista de música eletrônica ele é menos complexo, então é uma coisa que fica mais tranquilo de fazer. E eu acho que a minha empresa, só realmente, eu estou há 20 anos no mercado, mas acho que por volta de 8 anos, que foi quando a gente realmente começou a crescer, quando começaram a surgir talentos muito relevantes dentro da música eletrônica que vendessem tickets, né? Então, até então, a gente importava muito e isso já era um problema. Mesma coisa, para onde vender uma segunda data, o câmbio, que sempre foi uma situação. E agora a gente, depois desses trabalhando esses 8 anos com artistas nacionais que conseguiram se desenvolver pelo país e viraram verdadeiras ticket sellers, a gente conseguiu compensar. Mas agora existe de novo um retorno aí do internacional, não só para os nossos eventos, mas a gente vê que o mercado pede, e para montar essas tours, etc. Mas o câmbio tem sido um grande fator. O grande desafio, né? É o grande desafio. Aonde a coisa pode... Exato. Acho que em função de também outras empresas aparecerem novas, que entram com ofertas muito maiores para poder entrar no mercado, etc., isso também acaba atrapalhando muito na negociação de quem já está fazendo um artista X ou Y há muitos anos. Então é um combo complicado. Tiago, é isso? E não só essa questão das ofertas, né? essa inflação galopante das ofertas para trazer artistas internacionais. Mas por que fazer o artista internacional? Por que o artista internacional, Tiago, por que o artista internacional é tão importante? E qual é o diferencial que ele tem? É a raridade? É o preço médio que você consegue botar lá para cima? É o patrocínio? Onde é que você enxerga a vantagem nisso? Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui nessa mesa tão seleta. É o seguinte, na realidade a gente tem um cenário mundial que vem mudando nos últimos 20 anos muito. Quando você fala na internet, toda a influência da internet, os vasos comunicantes, o show internacional sempre teve aqui presente. Você for lá para a década de 80, 70, sempre teve, né? A Toco trouxe, há 100 anos atrás, né? A gente sabe que trouxe grandes artistas. Então, sempre houve os grandes festivais. Agora, o que acontece com o mundo? O mundo está interconectado. Então, seja pela música, para influenciar na música, seja para as pessoas tomarem conhecimento de que existe o artista A, o artista B, fora os grandes blockbusters, grandes hits, as pessoas são muito mais informadas. Então, esse desejo de ver o artista, ele existe. Ele vai lá, passa 3, 4 horas na internet pulando de um YouTube para outro, e, puxa, não conhecia esse cara, puxa, esse tal de Buzz Gallagher, ele tem aqui 17 milhões de views. É mentira, isso aqui é só um nome criado para dizer o que às vezes a gente encontra na internet. Você vai descobrindo, né, quem faz grandes shows internacionais, como a Move, ou traz grandes DJs, como aqui o Guga,
a gente descobre, eu tenho certeza que eles descobrem, às vezes, artistas que não é possível que esse cara tenha tanta audiência. Isso cria nichos, isso cria vontade. Então, adicionalmente aos nomes muito conhecidos, sempre vai haver essas descobertas de nichos, de artistas, e que você traz é um sucesso. Vai lá fazer 3, 4 cidades com sucesso. Então, a internet mudou o artístico e mudou a percepção do mercado e o desejo, né? Isso de um lado. Com relação ao que foi comentado, nós estamos aqui num pós-pandemia. Aumenta o desejo. Então, essa tensão positiva de trazer, de querer ver um show internacional, ela existe. No outro prato da balança tem os custos, que você já falou, com certeza o Thiago vai falar, e que estão lá, estão no dólar, que afeta o cachê, estão lá na passagem aérea, e estão também no pós-pandemia, num mercado que ficou aquecido, não só no internacional, como no nacional. O mercado ficou aquecido, e com isso, os custos, seja dos cachês, sejam daquilo que se precisa para fazer um show, também subiram. E aí temos vários cenários daqui para frente, a depender da eleição, enfim, isso é outro assunto. Mas é isso. Edgar, quando você passa... A gente está falando aqui para um público que tem muitos promotores aqui, né? Muita gente que faz festivais, feiras, shows no Brasil inteiro, em todo o país, vai. Quando a gente traz um show internacional, o promotor ganha uma notoriedade, isso vale, isso tem um valor para o mercado, isso abre portas, como é que é isso? Os dividendos de prazer ele sempre vai ganhar, agora nem sempre ele vai conseguir ganhar os dividendos que pagam as contas. Os custos estão altamente, tem que controlar a planilha. Nós fizemos um show, uma turnê tempos atrás da artista Zaz, que vai voltar agora, e o nosso break-even loucamente era em 80%. Não se faz isso, não se deve fazer isso, é que a gente queria fazer, e às vezes aquilo na paixão você vai em frente e depois segura a onda, como estavam comentando lá no backstage, né? Às vezes você tem que segurar uma onda e às vezes não dá certo, mas você fez. Tem aquela frase que vale para todos nós que estamos aqui: the show must go on, de um jeito ou de outro. Thiago, a Move não é só Brasil, a Move faz show na América Latina inteira. Quando você busca um show internacional, você está olhando para multimercados, não só no Brasil, mas especialmente em praças importantes como Buenos Aires, Santiago, enfim. E muitas vezes é essa inteligência que viabiliza de verdade o interesse, né, que traz à tona o interesse do artista em fechar com promotor A ou promotor B. Como é que avalia isso? Como é que a gente consegue, como é que o promotor consegue identificar os mercados, o artista para aquele mercado, como é que faz essa combinação porque a gente sabe que acontece isso, né? Determinado artista está explodindo na Argentina e aqui no Brasil ninguém conhece ele. E aí você tem que trazer, e ao mesmo tempo que você está fazendo um show vitorioso em uma determinada praça, na outra praça você está desenvolvendo. Como é que faz isso? Qual é a inteligência por trás de se encontrar o artista? Se isso é uma coisa que ela já está pronta e é isso, você vive com isso, você consegue transformar isso durante o processo, de modo que você consiga tirar proveito de onde o artista é maior e de verdade fomentar ali, desenvolver o artista nos mercados menores para aquilo virar um negócio que seja viável. Onde é que estão essas ferramentas? Onde está essa inteligência? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite aí, Doreni, todo mundo. Sim, tem duas maneiras, na verdade, né? Tem a maneira de quando o agente ou o manager fala: temos um interesse em descer para o South America em 2023 ou naquele período. E tem um outro lado que a gente provoca uma vinda deles para cá. Mas 80% dos casos acaba vindo um pouco mais uma provocação deles de South America, porque eles têm uma agenda muito grande que roda o mundo inteiro. Aí quando a gente vai fazer as contas, a gente fala com todos os nossos países, nossos parceiros dos países, né? E foi o que você disse, principalmente a Argentina
e Santiago, né, e Chile são os maiores mercados, e normalmente a gente faz, sempre Argentina e Brasil sempre fazem, tá? E a gente fala com Colômbia, a gente fala com Porto Rico, a gente fala com Peru, Venezuela não, já teve uns bons momentos lá, mas hoje em dia não. E a gente começa a ter uma análise que existe de Chartmetrics, que como você estava falando, né, que hoje Chartmetrics você consegue olhar algumas ferramentas que te dão um olhar se esse artista está indo bem na praça, né, que você vai olhar o consumo das redes sociais deles no país, né, que é YouTube, views do YouTube, consegue colocar as maiores cidades, os maiores países. Aí você fala, opa, peraí, esse artista tem feat, esse artista está tocando aqui no Spotify, ele está tocando no YouTube, ele está rodando no Instagram, ele tem muitos seguidores brasileiros no Instagram e tudo mais. Esse é um primeiro momento. Aí você começa a olhar também o histórico dele no país. Ele já veio para cá? Já. A tour foi nossa? Não foi nossa? Como que ele foi? Aí qual venue foi? Ele vendeu quantos ingressos? Ele vendeu 3 mil ingressos? Mais ou menos. Como que foi? Deu sold out. Opa, legal. Aí você começa a construir o beat sheet. E foi o que você disse, assim, normalmente o Brasil carrega, tá, a tour, né? Quando na Argentina às vezes faz um show, no Brasil você faz 6, 7. A tour do A-ha, que foi a primeira que a gente fez pós-pandemia, a gente fez 7 shows no Brasil. Na Argentina foi 1, no Chile foi 1, né, no Peru foi 1. Então o Brasil sempre acaba carregando mais shows e acaba carregando a tour, né? O Brasil é o país, aí vamos te falar que 80% é o Brasil que carrega, né, a tour pro South America. E só complementando, realmente o dólar machucou muito, né? Hoje em dia, você tem duas maneiras de proposta, não sei se vocês entendem assim, mas tem a maneira de você fazer um flat fee, que o flat fee é você vai lá e fala $1 milhão e não me enche o saco, né? Você não vai ver minha planilha. E tem um outro momento que você dá um mínimo garantido ou uma participação que ele pode ter um overage. São as duas maneiras de se propor. Normalmente o overage ele te dá um pouco maior de segurança porque você dá um mínimo garantido e o artista ele participa de todas as despesas do evento, tá? Todas. Então não é só segurança, são todas. Ele não tem algumas receitas que ele não participa, mas então esse é um modo mais, como posso dizer, ele é um pouco menos agressivo, tá? E o dólar machucou muito. A gente faz 4 shows do Michael Bublé semana que vem. E foi uma tour que era para ser em 2020, ele foi uma tour que foi fechado no dólar a 4,1, e a gente pagou o artista no 5,2. Então, cara, desafio enorme. Aí, como o Guga falou, um beat sheet que foi feito em 2020, as despesas são muito maiores. E o artista, cara, ele não está nem um pouco preocupado se tem pandemia, se tem guerra na Rússia, se o dólar subiu, se é $1 milhão, é $1 milhão. Então não tem desconto, não tem... Eles não são friendly para isso, né? A Google conhece bastante disso. Então é isso. E uma vez, se você um dia você pagou para o artista lá $500 mil, ele nunca vai vir por menos. A não ser que a última vez que ele tenha vindo contigo tenha dado um prejuízo e ele fez contigo, ele quer fazer de novo, aí pode ser que ele recue um pouco. Então a gente está aí agora pedalando. Obviamente a Perse está nos ajudando agora a fazer uma recuperação, mas esses muitos shows que a gente executou esse ano eram shows que tinham sido fechados pré-pandemia. Então, a gente está fazendo esses ajustes ainda. Esse modelo que você fala, que é uma prática normal internacional, né, onde você tem, enfim, você acaba tendo um modelo de participação, ou uma estrutura de bônus, ou uma participação mesmo do negócio, onde você apresenta lá uma planilha de custos, né, o famoso beat sheet, onde você tem lá tudo e vai prestando conta para o artista. De alguma maneira isso foi incorporado aqui no Brasil, né? Isso já existe, a gente chama de o artista tem um pedaço da porta, né? É o que a gente costuma praticar. É um pouco diferente porque eu acho que são poucas as situações onde o artista, a não ser quando ele é dono do show ou de verdade é um sócio do show, onde o artista brasileiro se propõe a esse tipo de relação onde ele participa do negócio como um todo. Ele ganha uma garantia pequena, mas de verdade, ele vai ter um bônus a partir do resultado do show e ele olha esse resultado, né? É apresentado para ele uma planilha de custo, onde ele de verdade participa com isso. A gente não vê isso muito aqui no Brasil. A gente vai ver isso com poucos artistas, os grandes artistas que conseguem ter uma estrutura para acompanhar isso. Ainda não, essa importação desse modelo é uma importação meio diferente, mas preserva o artista desse trabalho todo.
Mesmo assim, o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo, é que o mercado nacional, de artistas nacionais, por conta da pandemia, cresceu demais, os cachês cresceram demais, então não estão no nível de um show internacional, porque o show internacional é dólar, e aí é mais difícil de compensar, mas ele deu uma galopada, né? Quem faz show aqui no Brasil sabe o tamanho de dinheiro hoje em dia que se paga para um artista nacional fazer. Isso recua? Você acha que com os shows internacionais agora, apesar do dólar do jeito que está e as dificuldades, e até mesmo o trânsito que tem lá fora, a necessidade desses artistas voltarem aos mercados lá fora, você acha que, em quanto tempo você acha que essa quantidade de shows internacionais retoma no Brasil a ponto de saciar esse desejo e o mercado volte a um determinado equilíbrio, ou pelo menos um equilíbrio que a gente já viu antes? Você acha que isso vai acontecer ou não? Ou que esse volume de shows internacionais e o volume do negócio de shows nacionais ele consegue se sustentar sobre o mercado internacional? Pois é, esse ano foi bem forte, né? Bem forte. A gente fez mais de 30 shows, vai dar mais de 30 shows internacionais esse ano. Eu acredito, a gente estava conversando um pouco lá atrás, né, Guga, também. Será que 2023, que todo mundo que é promotor aqui esse ano surfou uma onda muito boa, será que vai ter uma recessão? É uma dúvida que fica, né? A gente tem esse desafio, então a gente tem feito propostas aí para 23, 24, 25, um pouco mais pé no chão. Eu não acho que vai recuar, a gente está acelerando, a gente está pisando no acelerador, a gente não está parando, só que a gente tem que ter a consciência de que 2022, certeza, é um ano absurdamente atípico. Assim, eu não acredito que vai ser assim para nós como receita, porque, cara, eu tive sold out em todos os shows. O A-ha fez 7 shows de sold out. Todos os shows que a gente fez foram sold out. Todos os shows. Olha a história do Coldplay, né? O Coldplay é um fenômeno. E não é normal, né? Não é normal o cara vender 6, 7 shows. Teve o U2 que fez isso há um tempo atrás, foram 4 shows no Morumbi. 3 ou 4 shows no Morumbi, já foi muito grande na época. Agora ele vendeu 7, 8, e venderia 10 se tivesse espaço naquela época no Allianz. Né? O Coldplay fez, acho que o Allianz da última vez, não foi? Sim. Então, enfim, a gente está acelerando, é o nosso mercado, mas com um pouco de pé no chão, entendendo que a gente não vai viver de sold out. Se a gente vivesse, se fosse sold out sempre, a gente estaria muito feliz, mas a gente sabe que esse não é o... Mas o break-even sempre alto. De fato, o show internacional é um grande desafio, cara. Não é fácil, é uma rentabilidade bem pequena pelo risco que você toma, porque o risco é 100% nosso. Né? Edgar, a tua área é uma área um pouco diferente. Você fala de um público super segmentado, um tipo de música mais especial, para um público mais especial. Como é que é isso? Você consegue fazer esse show girar? Existe espaço aqui no Brasil para poder viajar com esses artistas que são super raros aqui no Brasil, às vezes são artistas que fazem parte da história, né? Consegue fazer essa gira pelo Brasil? Tudo bem, Argentina, eu sei que lá na Argentina você sempre tem, e mesmo no Chile, você tem espaços e um público muito cativo disso. Mas no Brasil, como é que é isso? Fica só em São Paulo? Eu sei que você faz festivais importantes aqui, em Paraty, Ilhabela, aqui em São Paulo. Mas como é que faz para girar isso? Como é que faz para poder levar esse artista? Existe espaço para girar com esses artistas em outras praças? Existe. A problemática é a mesma em qualquer escala. Você vai trazer um artista importante, seja para vencer um leilão, seja por uma necessidade real de mercado, um único show de um artista internacional, você carrega todos os custos de base. E, logicamente, o artista, para vir para um show, ele faz a tabela que eu chamo da tabela roxa, aquela que te deixa roxo de raiva, tá certo? Porque ele quer o máximo, e se você fizer 2, aquilo só cai, 1 é 50, 2 vão ser por 80, e assim cai. Isso é mercado, como em qualquer coisa. Então, a necessidade de ter mais do que um lugar onde vai fazer, então, no caso dele, América Latina, muitos shows são Brasil, Argentina e Chile, alguns. Outros vão ainda acrescentar mais um Peru, alguma coisa assim, se eu estou correto. Isso nesses grandes artistas que estão em toda a América Latina.
No caso do Bourbon e das turnês que fazem, dos artistas que trazem, aí é uma coisa mais nacional. Nós temos os nossos festivais, que são um gerador de demanda de shows internacionais. Nós temos o nosso festival de Paraty, que já fez 13 edições, com público crescente, vão 30 mil pessoas durante um fim de semana, e nós sempre temos artistas nacionais, internacionais, enfim, um composto muito interessante que lota a cidade. Então, mas ele vem para fazer um único show em Paraty? Não, ele faz mais um no Bourbon Street, ou 2, e vai fazer em parceiros que a gente tem pelo país. É a mesma necessidade, é preciso dividir os custos de base de forma que tudo fique razoável. Então, os festivais, seja esse que eu falei de Paraty, o outro que fazemos, que é só com artistas de Nova Orleans, que é inspiração e DNA da casa, mesma coisa. Aí fazemos festival aqui, ou a gente anda com o festival São Paulo, Rio, Brasília, ou a gente manda os artistas para outros lugares, também pela mesma razão. Então, existe sim, mas você tem que saber achar os parceiros que têm que ter a qualidade, ou os locais que têm a qualidade, para fazer essa divisão de custos e para dar uma negociação melhor com a base dos artistas. E a mesma coisa, seja na música eletrônica, seja nos grandes shows aqui, como o do Thiago. Então, é isso. Guga, você faz festival de todo tipo, né? Enfim, música eletrônica, em todos os segmentos da música eletrônica você faz festival. E faz festival gringo, né? O Time Warp é um festival gringo. As praças do Brasil, você consegue levar um festival para todas as praças do Brasil? Como é que funciona isso? Você faz em parceria, você vai atrás de promotores locais para poder te ajudar a trabalhar esse mercado, para poder de verdade chegar no público, não só chegar no público, mas enxergar naquele mercado as condições mais favoráveis para você aplicar o teu festival? No caso do Time Warp em específico, é um festival para São Paulo mesmo, e a única marca que eu consegui, acho que a primeira vez foram 17 cidades no Brasil, foi realmente o Só Track Boa, e olha que interessante, com artístico 100% nacional. Foi só com o desenvolvimento do artista nacional de música eletrônica que eu consegui expandir de norte a sul. Com um festival como o Time Warp, tem um line-up de 90% aí de artista internacional e muito nichado, que era o underground lá atrás, e que já está virando mainstream, ou seja, esses artistas hoje, eles já ocupam o lugar dos artistas de EDM, que já não fazem mais tanto sucesso, apesar de ter uma música, um estilo musical com um viés mais underground, eles ainda não têm essa capilaridade. Então, foi só com o desenvolvimento de artistas nacionais de música eletrônica, produtores, vendedores de ticket seller, vendedores de ticket, foi que eu consegui realmente fazer essa expansão do festival do Só Track Boa, no caso, e conseguindo fazer ele de Manaus a Porto Alegre, por exemplo. Então tá, peraí. Vou até pegar uma coisa que a gente estava falando ali atrás. Eu sou um promotor brasileiro e faço o meu evento, mas eu quero trazer artista internacional para estar dentro do meu line-up. Entendendo que isso vai me trazer um ticket médio melhor, vai me trazer uma atenção do mercado como um todo para o meu festival. A gente tem visto isso acontecer, e o que a gente vê acontecer é que se você está fazendo isso pela primeira vez, ou você está entrando nessa história sem muita experiência, você acaba pagando um preço caro por isso. O artista não confia em qualquer um para poder fazer uma turnê internacional, fazer um show num país internacional, ele espera fazer com aqueles que ele tem certeza que vão fazer uma entrega boa e vão estar comunicando bem, e a parte técnica e tudo isso de uma forma segura. E eu sou um promotor que quero trazer esse artista internacional, eu quero buscar um parceiro como vocês para poder estar levando esse artista internacional para o meu festival. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para poder chamar a atenção de vocês, para poder
trazer esse show para dentro do meu negócio? Existe espaço para isso? Vocês estão buscando isso? Como é que é isso? Eu acho que existe espaço acho que o fator principal é o histórico. Obviamente que não precisa ser um histórico, né? Se você está querendo entrar nesse mercado, se você quiser trazer algum tipo de artista ou que você nunca trabalhou com o internacional, você tem que ter minimamente um histórico de eventos bem produzidos, independente do tamanho, com uma comunicação legal, com uma produção interessante. Acho que essa a porta de entrada é essa. Para mim, qualquer tipo de parceria com alguém que nunca fez nada nesse sentido já começa a ficar um pouco mais complicado. A não ser que você assuma toda a produção e que esse parceiro seja lá um investidor e tal. Mas acho que histórico, minimamente um bom histórico, ele já é uma porta aí. Mas não basta só dinheiro, né? Tem que ter uma vontade de fazer alguma coisa diferente, é isso? Cara, com toda certeza. Com toda certeza. Tiago, e o contrário? Como é que a gente chama a atenção do artista internacional para fazer um show aqui no Brasil? Porque as pessoas acham que a concorrência é só aqui dentro, né? Você concorrendo com a T4F, com a Live Nation, mas na verdade a concorrência é maior. É você concorrendo com a Austrália, com o mundo inteiro. Como é que chama a atenção desse artista internacional para poder olhar para o mercado aqui e falar, legal, vou lá fazer uma turnê lá no Brasil, talvez um artista que nunca tenha feito, ou mesmo que já tenha feito, mas que não está de olho naquele momento? O primeiro que o Brasil está entre entre os 3 maiores mercados que consomem música no mundo, né? Então, de fato, o Brasil é um país importante para os artistas. Mas assim, cara, primeiro, para trazer ele para cá, tem que fazer parte da tour, tem que entender a tour dele global, tem que entender o momento dele, e às vezes você quer trazer o cara e você, tipo a Adele, quero trazer, mas ninguém consegue trazer, entendeu? Tem coisa que nem é o dinheiro que compra. Então, de fato, tem que estar na programação dele, entender se o país consome, primeiro assim, entender se o país consome a música dele. Se o país não consumir, aí não vai fazer sentido. Então, mas a gente faz várias provocações, tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Então, de fato, mas a gente tem buscado também ter uma proatividade maior para trazer. Mas aí, várias oportunidades. E aí, mas aí você não consegue encaixar na tour global, foi o que você falou, você tem uma competição muito grande, né? E quando você vai para uma Europa da vida, o cara faz muitos shows assim, seguidos, né? E a maioria das vezes eles ganham muito melhor lá nos Estados Unidos ou na Europa do que ganham aqui no Brasil. Então, por isso que para eles virem para cá, quando você consegue fazer uma tour de South America, acaba fazendo mais sentido, porque é o todo que você propõe para ele que acaba fazendo sentido para ele vir para cá. Então, de fato, tem esse desafio mesmo. Porque você pega um artista que ganha $1 milhão. Cara, o cara vai lá e faz $1 milhão. DJ, né, Guga? Você quer trazer um DJ de $500 mil. O David Guetta, sei lá, o David Guetta ganha, lá fora ganha uns $350 mil por data, 350, 400. Mas no eletrônico, eu vejo que se você tem um festival interessante, se você fez uma entrega interessante, uma comunicação diferente, você sai nessa vantagem. Então, aí seria a diferença entre um hard ticket show e um festival. Então, eu já vi artista internacional querendo tocar em plataformas brasileiras, em festivais brasileiros, muito pela comunicação, pela entrega e pelo que o festival do que um hard ticket que a gente ia pagar muito mais. Porque o artista entende que tocar naquele festival faz sentido. Sim, se fizer sentido para a carreira dele como festival, sem dúvida nenhuma ele vem. Isso é certeza. Tem certeza. E tem alguns pontos aqui que fazem que tem sentido. Teve uma vez, para vocês terem uma ideia, a gente viu um pedido para a gente trazer um artista, era um DJ, e ok, $1 milhão. Pô, o cara vai pagar $1 milhão, legal. Aí o artista fez a conta, mas espera aí, eu estou numa tour na Europa, eu vou tocar sexta, sábado e domingo, eu ganho 400 mil euros por data, eu não vou para o Brasil para ganhar $1 milhão, pegar avião.
Assim, eu fico aqui e faço esse 1.200.000 em 3 dias, para mim faz mais sentido. Então, às vezes, não é só o dinheiro. E vai dormir em casa, né? Vai dormir em casa, vai ficar com os amigos dele, na galera dele, enfim, whatever. Então, assim, às vezes não é só o dinheiro, tem que casar, tem que fazer sentido. E o que o Guga falou, se faz sentido para a carreira dele, não tem dúvida nenhuma que ele vai querer vir. Né? A gente viveu uma coisa disso, né? Não sei se você lembra, Guga, com Calvin Harris, né? No Lola, ele tinha uma proposta aqui no Brasil de $1 milhão e abriu mão desse dinheiro, pegou metade disso, $500 mil, para fazer o Lola, entendendo que o público que ele estava tocando era um público completamente diferente daquele que ele estava acostumado a tocar e fazia sentido. Então, na verdade, não era uma questão de dinheiro, era uma questão de oportunidade. Acho que isso acontece mesmo. E era o Lola também, né? E ainda mais no Lola, né? Que tinha um público... tem histórico. O Vintage faz isso, né? E é até legal você falar isso, porque a gente está falando de show internacional aqui no Brasil. Você faz show internacional lá fora, né? Você leva o artista brasileiro lá para fora, e isso é uma coisa que o nosso mercado aqui tem paixão por isso, né? Os grandes artistas da música brasileira já fazem turnês europeias, americanas, e você tem feito isso numa excelência que poucos viram no nosso mercado. Como é que é isso? Conta um pouquinho dessa experiência sua de... Funcionando. Cara, bom, eu trabalho com isso há 20 anos e nunca imaginei que teria artista nacional com demanda de artista internacional. Então, isso aconteceu com o Vintage, né, com o qual eu trabalho já há 10 anos. Hoje, inclusive, essa semana passada a gente teve o ADE, que é aquele encontro de música eletrônica em Amsterdã. Ele ganhou aquela premiação de DJ número 1 de House Music pela DJ Mag, e a carreira dele hoje é 75% internacional, 25% Brasil, para fazer esses grandes A gente sabe, né? Tem um monte de gente aqui que fica tentando trazer o Vintage, é difícil. E agora com outro artista recente, de 22 anos, que é o Moshak, que pulou os 10 anos de trabalho que eu fiz com o Lucas e já entrou no mesmo nível. Então isso é muito, muito interessante, muito legal você ver esses grandes festivais gringos, o próprio Coachella, né? Que confirmou tanto o Vintage quanto o Moshak. São coisas que eu não imaginei estar fazendo com artistas brasileiros. E isso vem muito daquilo que eu te falei, de conseguir colocar um festival como o Sotrack Boa de pé, de norte a sul, com artistas nacionais. Então, hoje, no Brasil, existe sim, é um celeiro de produtores de música eletrônica a serem exportados. Isso é muito interessante. Está do outro lado da mesa, né? Vendendo para o Coachella, ou vendendo para o 3 Points, ou enfim. Parar de botar dólar para o pessoal lá fora e trazer o dólar de lá para a gente. Exatamente. Nosso tempo está acabando aqui, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual foi o show inesquecível? Qual foi aquele show perfeito, inesquecível, internacional que vocês fizeram e o porquê? Teve um show inesquecível que, quando veio a última vez que o Rolling Stones veio para o Brasil, eu trabalhava no grupo RBS ainda, e a gente foi sócio do Rolling Stones lá com a Time for Fun em Porto Alegre. Então, ter participado do Rolling Stones foi, para mim, o maior show. Mas isso como emoção, né? Mas, para mim, o meu próximo show sempre é o mais importante. Como importância, para mim, agora é o Michael Bublé, que é semana que vem. Que é Michael Bublé agora. Semana que vem. Depois é Liam Gallagher. Depois, enfim... mas o mais emocionante que marcou, sem dúvida, participar de um Rolling Stones faz uma diferença. Né? O Guga está pensando, o Guga faz tanto show que ele está pensando. Show emocionante, é isso? Show. Bom, eu tenho... Você tem alguns, né? Eu tenho alguns. Alguns históricos. Tenho alguns. É lógico que eu tenho que pensar no show de inauguração do Bourbon com B.B. King, né? Isso há quase 30 anos atrás, foi uma coisa buscada, emocional, emocionante. Foram 4 noites de B.B. King abrindo o Bourbon Street, imagina. Então, esse para mim é um show absolutamente marcante. Teve outros, seja menos conhecido, mas extraordinário, como a Sharon Jones, cuja banda a Amy Winehouse usou, mas ela era uma artista extraordinária. Então, esse é um show, para mim, muito marcante. Show de despedida do próprio Ray Charles no Bourbon,
também. Tem vários e vários shows, e isso acontece, sempre tem essa pergunta, né? Qual é o show mais... Então, eu disse, são 10, mas eu só falei de 3 aqui. Posso falar? Teve mais um aqui, Guga. Agora, em agosto, eu fiz a tour do Iron Maiden, né? E fiz no Morumbi, que deu 65 mil pessoas. E para mim foi no estádio, no time que eu torço. Então, pô, já ia desde moleque lá no estádio, aquela arquibancada, e ter feito um show ali para 75 mil pessoas, para mim foi bem marcante também. Bom, para mim não foi sobre o artista em específico, né? Foi uma turnê que a gente fez do Martin Garrix, que aí até então era o maior artista do mundo, e lá, da música eletrônica. E eram 4 capitais, se não me engano, solo show dele. As vendas eram boas, mas não eram maravilhosas e tal. E aí a gente decidiu colocar o próprio Vintage como special guest. E quando a gente anunciou isso dentro de todas as outras datas, a gente viu um aumento significativo das vendas, a entender que naquele momento ele representava quase que o mesmo que o grande headliner que vinha no Brasil. Então isso foi, de fato, emocionante. Que legal. Bom, nosso tempo está acabando. Muito obrigado por essa horinha juntos aqui. Foi muito divertido, muito gostoso estar com vocês. Obrigado pela participação. Obrigado para vocês. Foi um prazer. Boa tarde. Eu queria aproveitar aqui, eu falei do Bourbon Street, eu estou aqui com a camisa do Bourbon Street. É uma casa que está aberta todo dia. Então, quem está aqui na plateia, que quiser ir ao Bourbon Street, hoje, amanhã, pessoal que está de fora, leve o seu crachá, não paga para entrar. Tá? É o que eu posso fazer. E lá vocês vão ver a galeria dos artistas que sempre se apresentaram na casa, esses ícones e os ícones de agora. Tem lá um quadro que tem o nome em ordem alfabética, um monte de fotos. Então é legal até para entender um pouco qual é a pegada do Bourbon Street e essa coisa do espírito de Nova Orleans aqui no Brasil. Então estão convidados, vale para todo mundo. Obrigado, gente. Bom resto de convenção e parabéns aí para a Abrap, um evento muito bonito. Obrigado, boa tarde. Mas que aula, né? E que